falando sobre os movimentos separatistas que marcam alguns países. Esses movimentos são ocasionados por pessoas que não conseguem se identificar com a forma de governo do seu país. Mas para falarmos de um assunto tão complexo, primeiramente vamos elucidar pontos e conceitos muito importantes. Começamos pela definição de Estado. Estado é como chamamos um país, que só existe mediante 4 elementos: uma população permanente, um território definido, um governo e a capacidade de se relacionar com outros países. Existem 3 modelos, formas de o Estado. Estado unitário é um Estado só, quando há apenas um centro de poder, ainda que dividido em regiões. Exemplo, a França. Estado federado é quando este poder é fragmentado entre um ente central e vários entes regionais, sem que haja a possibilidade de os Estados-membros serem soberanos e se separarem. Exemplo, o Brasil. Estado confederado é como um tratado em que os Estados-membros são soberanos e se dissolvem do vínculo quando desejarem. Outro termo importante é o governo, que é núcleo político no comando do Estado. Existem 2 sistemas de governo. O primeiro, presidencialista. O presidente chefia o Estado e o governo. Segundo, parlamentarista. Quem chefia o Estado é o rei ou presidente, e quem chefia o governo é o primeiro-ministro. Todos sabemos que uma nação é um grupo de pessoas ligadas por pontos em comum, como etnia, língua, religiosidade, cultura, costumes e tradições. Mas o que poucos sabem é que não precisa de um território para haver uma nação, e que pode haver mais de uma nação dentro de um mesmo território. O território é um espaço geográfico que não abrange apenas uma superfície, mas também o mar e o espaço aéreo. Enquanto para uma nação o território é dispensável, para um Estado ele é indispensável. Há quem diga que quanto maior fosse o território, maior era o poder, o que justificava a colonização e as disputas em áreas, fronteiras e tudo mais, que é a forma de desmarcar os limites do território dados pelo Estado. Continente europeu, Espanha. O Estado da Espanha é uma federação que durante muitos anos da sua história sofreu e ainda sofre com diversos movimentos separatistas até hoje. O País Basco, que fica localizado entre a Espanha e a França, durante sua história batalhou muito e em prol da sua independência, batalhou muito por movimentos separatistas, chegando até a criar um grupo cujo nome dele é ETA, porém esse grupo acabou em 2011 porque ele causou diversas vítimas. Outro movimento separatista foi o da região da Catalunha, que é a região mais rica e industrial da Espanha. Associado a isso, fatores como língua e cultural tornou hoje a Catalunha uma das 2 comunidades autônomas da Espanha. Galácia também é uma região com movimentos separatistas, com discussões constantes sobre independência. Muitos fatores implicam na separação desses da Espanha, desde o ingresso no bloco da União Europeia, uma vez que se tornaria estados, e até mesmo na relação às suas exportações, como a maioria dos seus compradores são da Espanha. Reino Unido. O Reino Unido é composto por 4 países: Principado de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, todos chefiados pela Rainha Elizabeth II, porém cada um com seu primeiro-ministro. Em janeiro de 2020, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia, deixou essa por meio de um plebiscito. No entanto, nem todos concordaram, reacendendo assim os movimentos separatistas por parte da Escócia, mesmo que, em 2014, a maioria decidiu ficar no Reino Unido. Herança soviética. Com a extinção da União Soviética, a Federação Russa perdeu território em importantes países, aos quais estão tentando retornar. Em 1990, a Transnistria aproveitou para declarar-se independência Moldávia, não reconhecida pela Rússia, mas obteve apoio econômico. Também em meados dos anos 90, a Abissênia e a Ossétia do Sul declararam independência, porém só foram reconhecidas em 2008 pelo presidente Dmitry Medvedev. Nagorno-Karabakh vem tentando sua independência desde que a Armênia e o Azerbaijão conseguiram, no entanto, sem reconhecimento internacional. Continente asiático, Tibete. No século passado, o 13º Dalai Lama
e expulsou representantes chineses que habitavam Tibete. Contudo, em 1950, China tomou posse de Tibete e transformou em uma região autônoma. A China tem muitos interesses em Tibete e vem incentivando que jovens vão morar em Tibete, e o atual 14º Dalai Lama está exilado na Índia desde 1959, mas diz que está preparado para seu retorno. O califado é um processo para escolher um líder árabe. Nos séculos 20 e 11 foram marcados por grandes ataques terroristas e guerras. Em resposta disso, os Estados Unidos declarou guerra contra o terrorismo. Em 2006, surgiu contra o terrorismo e contra a Al-Qaeda. Em 2006, surgiu o Estado Islâmico, que fica no Iraque, que jurou lealdade à Al-Qaeda. E a Al-Qaeda cresceu muito com isso e com o Estado Islâmico. Os Estados Unidos, após todos os conflitos contra a Al-Qaeda e contra o Estado Islâmico, ele bateu em retirada em 2010, só que só foram retirar todas as tropas em 2013, que foi quando o Estado Islâmico começou a se aproveitar e pegar alguns territórios do Iraque. Em 2011, com o início da Primavera Árabe, onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio contra governos autoritários e péssimas condições socioeconômicas, o Estado Islâmico avançou e dominava as cidades da Síria. Em 2014, o líder do Estado Islâmico declarou a formação de um califado em um território entre a Síria e o Iraque. China. A China tem uma grande diversidade religiosa em seu território. O governo impõe normas muito severas para atividades religiosas. Isso ocasiona fugas de pessoas do país. Continente africano. Apesar da grande reserva de petróleo existente na Nigéria, o país passa por vários problemas sociais. Um movimento foi a declaração da independência de Biafra, que matou mais de 1 milhão de civis. Mesmo com o fim desse conflito, em 1970, ainda existem movimentos separatistas, principalmente por problemas religiosos. Inclusive, existe um grupo extremista, Boko Haram, que jura fidelidade ao Estado Islâmico do Iraque. O período de independência dos Estados Unidos foi encerrado quando venceram a guerra contra a Inglaterra. Nesse processo, vários estados foram incorporados. O Texas, por exemplo, pertencia ao México. Após alguns conflitos, proclamou a independência, se tornando a República do Texas. Entretanto, após crise econômica, foi anexada pelos Estados Unidos. Atualmente, o Texas existe movimentos reivindicando a sua independência, assim como nos estados da Califórnia, Alasca e Havaí. O Canadá foi uma região colonizada pelos franceses. Após a Guerra dos 7 Anos, com a vitória dos ingleses, os franceses usaram o Canadá como forma de pagamento das dívidas nos anos 60, que surgiram por causa dos movimentos separatistas, que se intensificaram em 1970, mas a questão anda abafada. América Latina. Já na América Latina, devido à precariedade de algumas populações, ocorreram vários movimentos separatistas entre 1970 e 1990, que devido à resistência dos governos parecerem ter desaparecido. Aqui no Brasil, apesar de não ser muito divulgado, existe também movimentos separatistas com motivos como impostos muito elevados e a corrupção no país. Temos o movimento O Sul é Meu País, que deseja a separação dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, no restante do Brasil. Outro movimento é o São Paulo Livre, criado em 2010, que luta pelos direitos dos paulistas, defende a independência do estado de São Paulo e a criação de uma república. No Nordeste do país existem os GENES, Grupos de Estudos para o Nordeste Independente, criado em 1992. É um movimento pacífico e organizado, que examina a possibilidade de independência e melhorias no território nordestino. Bom, chegando ao fim da nossa reportagem, vemos que os movimentos separatistas fizeram e fazem parte da nossa história. São grupos com atuação política e até mesmo militar que visam a criação de novos estados, emancipando seus territórios, e que infelizmente, algumas das vezes, de forma violenta. E o Jornal do KGW vai se encerrando por aqui. Boa noite.